Se você quer aprender como criar uma calculadora em JavaScript, fica comigo até o final desse vídeo que eu te mostro. Mas antes, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, porque assim você não perde nenhum vídeo. Bom, pessoal, para a gente começar aí a criar nossa calculadora, a gente precisa criar os nossos elementos HTML. Então eu vou digitar aqui um HTML, tab, para gerar um documento HTML. No título do meu documento, eu vou passar aqui um calculadora em JavaScript, ok? Posso passar aqui a letra J em maiúscula, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a criar aí os nossos elementos. Então, eu vou começar criando uma div. Dentro dessa div, eu vou criar mais uma div. E agora, eu vou criar uma div que vai envolver aí os elementos do meu visor. Vou criar uma div que vai receber aí o visor de entrada. Então eu vou passar aqui uma operação 124 mais 10 e agora eu vou criar o meu visor de saída. Então 124 mais 10 vai dar 134, ok? Então eu tenho um visor para realizar a operação e o outro visor para armazenar o resultado daquela operação. E agora, pessoal, eu vou criar mais uma div e começar a criar os botões da nossa calculadora. Então, eu vou passar aqui um button, ok? Esse button vai ter aí a letra C para a gente limpar, né, o nosso visor, ok? Limpar aí tudo que a gente passar de valor e de operação para dentro da nossa calculadora. Vou segurar o Shift Alt seta para baixo para duplicar e vou abrir os parênteses. Novamente, Shift Alt seta para baixo e vou fechar os parênteses, ok? E por último, a gente vai ter aí a nossa divisão. Então a gente já criou aqui a nossa estrutura, né, inicial, ok? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar 5 estruturas dessa daqui. Então eu vou selecionar isso daqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, ok? E agora eu vou passar aqui um 7, 8, e 9, ok? E o segundo valor, né, ou seja, a segunda operação, vai ser aí uma multiplicação. E novamente eu vou colar aqui embaixo, ok? E vou passar aqui, pessoal, o 6, ok? Na verdade eu vou passar aqui o 4, o 5 e o 6, ok? E eu vou passar aqui uma subtração. E novamente eu seleciono tudo, Shift Alt, quer dizer, eu já colei, né? Então, vamos colar aqui de novo. E aí, eu vou passar aqui o 1, ok? O 2 e o 3. E por último, eu vou passar uma adição, ok? Novamente, eu vou vir aqui e vou colar. E vou passar aqui o del, de deletar, né? Para a gente remover os valores que a gente passar no nosso visor de entrada. Vou passar aqui um 0, vou passar um ponto. E por último, a gente passa o sinal de igual, ok? Depois que a gente criou toda a estrutura da nossa calculadora, a gente vai ver o que está acontecendo no nosso navegador. Então eu vou vir aqui, botão direito no index.html e vou mandar abrir aqui com o Live Server, ok? E aí, pessoal, a gente já tem aqui toda a estrutura que compõe aí a nossa calculadora, ok? Agora a gente vai utilizar um cara chamado de Tailwind, que é um framework CSS para a gente começar a dar vida aí para a nossa calculadora. Então vamos voltar aqui no Visual Studio Code e aqui em cima, pessoal, abaixo da tag title, a gente vai aplicar aí o link CDN do Tailwind CSS, ou seja, a gente não vai instalar o Tailwind, ok? A gente vai utilizar o link CDN, mas se você quiser aprender como instalar e configurar esse framework, eu tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para vocês aprenderem como instalar um dos melhores frameworks front-end da atualidade, ok? E aí, pessoal, eu vou passar aqui então um script, src, para mim poder utilizar aqui o link do Tailwind. Então, eu vou passar um https cdn.tailwind.css.com. Quando a gente faz isso, a gente vai ver
que ele já removeu aqui, ó, toda a nossa formatação padrão do navegador. Ou seja, o Tailwind já está rodando aqui dentro do nosso projeto. Ok, pessoal? O que a gente vai fazer agora? Tailwind rodando aqui dentro do nosso projeto, a gente vai pegar e vai começar a estilizar aqui os nossos elementos. Então vou vir aqui primeiro na body, ok? E vou passar uma classe aqui chamada de bg green tracinho 600. Então a gente vai começar aí estilizando a nossa body. Ó. Então a gente passou aqui a cor de fundo verde. O que a gente vai fazer agora, pessoal? No nosso elemento filho, quer dizer, no nosso primeiro elemento pai, a gente vai dar um display flex para a gente poder centralizar a nossa calculadora na horizontal e também na vertical. Então vou passar um flex, depois eu passo um justify center para centralizar na horizontal e agora eu passo um itens tracinho center para centralizar na vertical. Só que, como vocês podem ver, a gente não centralizou a nossa calculadora na vertical. Por quê? A gente precisa pegar a altura da viewport. Como que a gente pega a altura da viewport aqui no Tailwind CSS? A gente passa aqui um H-screen, ok? Passando um H-screen, a gente pega e consegue centralizar aí na vertical a nossa calculadora, ok? E agora, pessoal, a gente precisa aqui no nosso elemento filho, né, que vai envolver também todos os elementos da nossa calculadora, pegar a largura, né, de 100%. Então vou passar aqui um W full, ele vai pegar a largura de 100% e vai levar a nossa calculadora lá para o lado esquerdo. E aí a gente define um max-W de width e passa aqui um MD de médium. Então a gente volta a centralizar aí a nossa calculadora, ok? E aí, pessoal, a gente já vai ver o que está acontecendo quando a gente passar uma cor aí para os elementos da nossa calculadora. Mas vamos passar aqui primeiro um shadow tracinho LG, ok? Com uma profundidade maior, então a gente passa o LG, a gente podia passar o MD, né? Só que o LG fica aí com um shadow maior, né? Numa profundidade maior. O que a gente vai passar aqui, pessoal, agora? A gente vai atacar, né? Vai utilizar algumas classes para a gente poder configurar o nosso visor. Então eu vou passar aqui um BG tracinho gray e eu quero um visor na cor cinza aí mais escura, ok? É isso aí. E aí, pessoal, eu vou passar um PX tracinho 12, ou seja, eu quero uma margem esquerda-direita de 12 e eu quero um PY, uma margem cima-baixo de 8, ok? E aí a gente já consegue, né, ver aí uma melhor estilização aí dos nossos elementos. Vamos passar aqui um text right para ele, ou seja, vamos tratar ele, jogar ele para o lado direito e vamos passar um text white para ele, para a gente poder ver, né, esses dois elementos que são aí os visores da nossa calculadora, ok? Agora vamos atacar o primeiro visor, que é o nosso visor de entrada. Esse visor de entrada vai ter um margin bottom de 8 pixels, tá? E um text 3xl. Então esse aqui é o tamanho do título, ok? Quer dizer, do texto. E aí, pessoal, a gente vai atacar agora o nosso visor de saída, o nosso output. Vamos passar para ele um text tracinho 1xl, ok? E aí a gente tem também a formatação do nosso texto de saída, onde a gente está armazenando aqui o nosso resultado, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos estilizar aqui os nossos botões, ok? Então eu vou vir aqui na classe que envolve aí todos os botões e eu quero, pessoal, trabalhar aqui com 4 botões por linhas. Como que eu faço isso? Utilizo o display grid e depois eu passo um grid tracinho cos tracinho 4. Então eu quero trabalhar com 4 colunas. E aí, para finalizar essa parte, a gente passa um BG green, ok? E aí eu vou passar aqui um 300, ok? Aqui é green, ok? E aí a gente tem aí a cor mais
clarinha, né? Um verde mais claro, ok? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa atacar botão por botão. Eu não vou vir aqui, ok? Passar uma classe para cada botão, que isso vai dar um trabalho danado. Vamos lá, vou passar aqui um P-4, né? Ó, então isso vai dar um trabalho danado. O que eu vou fazer? Vou remover essa classe daqui, ok? E vou abrir aqui abaixo da tag script, antes do fechamento da rede, uma tag style, ok? Para a gente poder selecionar aí todos os nossos botões. Mas antes da gente começar a estilizar os nossos botões, pessoal, eu vou utilizar uma fonte externa aqui dentro do meu projeto, ok? Como eu tenho aqui uma extensão do Google, eu posso vir aqui abaixo da tag script e utilizar essa minha extensão, ok? Então, se eu vim aqui segurar o Ctrl Shift P e passar aqui um Google, e aí eu tenho aqui as duas opções para trabalhar com as fontes do Google, a Insert Link e a Insert CSS. Eu vou utilizar aqui a Insert Link e depois eu vou passar aqui o nome da fonte, que vai ser a fonte Inter, ok? E aí eu já tenho aqui também a fonte do Google, ok? Se você quiser pegar uma fonte lá no site fontes.google.com, você vai vir aqui, vai acessar o site fontesgoogle.com e aí você vai digitar o nome da fonte que você quer usar. Então vou colocar aqui Inter, por exemplo, vou clicar em cima da fonte, ok? E aí, pessoal, eu tenho aqui, né, o peso da fonte, ó. Eu tenho ela aqui 200, extra light, 300, algumas já estão até pré-configuradas. Se eu quero incluir uma dessas fontes, né, desse peso aqui para essa fonte, eu clico em cima, né, clico de novo e aí ele mostra aqui para mim, ó, qual é a fonte que eu selecionei, né, qual é a família da fonte. Eu tenho aqui a Inter com o peso de 100, light de 300, medium aqui de 500 e assim eu vou poder tirar ou incluir mais estilos para essa fonte, ok? Aqui embaixo eu posso utilizar o link ou o @import lá dentro do CSS, ok? Você vem aqui, copia o link mesmo, botão direito, copiar, pode fechar aqui o site fontesgoogle.com e aí você vai lá e cola aqui onde eu colei, abaixo da tag script, ok? Vamos continuar aqui, pessoal. Depois que a gente passou o link, a gente precisa selecionar aqui todos os elementos que a gente quer aplicar esse link. Então eu seleciono todos os elementos e aqui eu utilizo a propriedade fonte family, passando a fonte Inter e passando aqui a família da fonte, que é a sans serif. Fazendo isso, a gente já consegue visualizar a fonte que a gente acabou de configurar no nosso projeto, ok? E agora, pessoal, depois que a gente utilizou aí, né, a instalação da fonte, a gente vai começar a estilizar de fato todos os nossos botões. E como que a gente faz isso? A gente seleciona a propriedade button, né, o elemento, e aí, pessoal, o que a gente faz aqui? A gente passa um padding, né, primeiro para ele, de 24 pixels, ok? Salvei. Repare que ele não aplicou, né, esse padding. Por que ele não aplicou esse padding? Porque a gente está utilizando o Tailwind. Então, para subscrever aí, né, para a gente poder reescrever aí a formatação do Tailwind, a gente utiliza aqui um importante, ok? E aí a gente consegue, né, ó, aplicar esse padding de 24 pixels. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é a fonte. A gente vai utilizar também uma fonte de 24 pixels, ok? Só que a gente precisa passar de novo o importante para poder reescrever aí o valor da fonte, né, que a gente está utilizando lá no Tailwind. E aí a gente consegue aplicar essa formatação. Depois que a gente estiliza aí o nosso botão, a gente vai dar um efeito para ele de hover, ok? Então, quando a gente passar o mouse, a gente vai aplicar um efeitinho de hover para ele. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar primeiro um background color para ele, ok?
E esse background color vai ter um RGB, ok? Então vamos passar aqui um RGB de 0, vamos passar aqui 174 e aqui a gente passa um 0. Salvei, quando eu passo o mouse, a gente tem aí a nossa cor verde, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai passar também um font weight bold para ele e também a cor do texto vai ser aí na cor branca, tá? Eu posso utilizar em inglês ou eu posso utilizar aqui um hexadecimal, né, para definir a cor do texto branca, ok? Passei o mouse e a gente já tem lá o nosso efeito. O que a gente precisa criar agora é a transição desse efeito para dar uma suavizada quando a gente passar o mouse. Então vamos vir aqui no button, ok? E passar um transition. Eu quero um transition all, vou passar aqui uns 0,5 segundos ou milissegundos. E aí, pessoal, eu vou passar aqui também um easy tracinho in, ok? E aí, quando eu passar o mouse, a gente tem esse efeitinho aqui, né, no nosso botão, ok? Uma vez que a gente finaliza a estilização da nossa calculadora, a gente vai começar, pessoal, a trabalhar com a funcionalidade, ou seja, a gente vai começar a dar vida aqui para os nossos botões e realizar algumas operações. E para isso a gente vai utilizar o nosso velho e bom JavaScript. Então vou vir aqui antes do fechamento da body e vou passar aqui um script para a gente poder utilizar incorporado dentro do documento e no final do nosso projeto a gente separa ele do nosso arquivo HTML, ok? Vamos fazer o seguinte então, pessoal, vamos dar um alert aqui em um teste para ver se ele já está rodando, ó. Então ele já está rodando, ok? Tudo certo. O que a gente vai fazer? Recuperar aqui alguns elementos da nossa calculadora. A gente tem aqui um visor, né? O visor que a gente realiza a operação, que é a nossa entrada, e o visor que mostra para a gente a operação, o resultado, que é a nossa saída. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos utilizar classes, ok? Vamos passar aqui um input, né, para definir a nossa entrada, e um output para definir a nossa saída. E a gente precisa recuperar esses dois elementos, né, esses dois caras, aqui no nosso JavaScript. Então vamos passar uma const chamada de input, que será igual a document, ponto, e para a gente poder recuperar a classe, a gente passa, né, selecionar a classe, a gente seleciona aí o seletor, né, carry selector. Passo aqui dentro um ponto, input, que foi o nome que a gente deu para ele. E agora vamos pegar o nosso segundo, que vai ser o output, que será igual a document.carrySelector, e vamos passar aqui também o ponto para a gente selecionar aí esse elemento. E agora que a gente selecionou o visor de entrada e o visor de saída, a gente precisa fazer o seguinte, selecionar aqui todos os botões da nossa calculadora. Como que a gente faz para selecionar todos os botões? A gente passa lá uma constante no plural, né, porque a gente vai selecionar todos, então btns, passa aqui um document e a gente passa aqui também a carry selector, só que a gente passa a all, porque a gente quer todos os elementos, ok? E aí eu venho aqui e passo o elemento button, ok? A gente não definiu uma classe para o nosso elemento, então a gente vai pegar ele aí pelo nome. Então pegamos aí o button, ok? E aí a gente pode dar até um console.log em btns, ok? Feito isso, pessoal, o que a gente faz? F12 para abrir aqui o nosso console.log no teclado, então tecla de atalho, e aí ele exibe aqui para a gente um node list falando que a gente tem 20 botões. Conforme a gente vai passando, ó, a gente vai selecionando cada botão, ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu preciso percorrer cada um desses botões para depois identificar qual é o botão que eu estou clicando. Como que eu faço para percorrer todos os botões? Eu pego
o btns e utilizo o for each. O for each, pessoal, ele aceita aí uma função. Então a gente vai trabalhar aqui com uma arrowFunction, ok? E como a gente precisa identificar o que a gente está percorrendo e depois entender que cada um desses botões é um valor, ok? Ele vai retornar um item, né? Ou seja, um único botão. Então a gente tem que passar aqui um btn, ok? Se eu vir aqui e der um console.log e passar um btn, você vai ver que ele vai apresentar aqui no meu console.log todos os meus botões, elemento por elemento, ó. Conforme eu passo o mouse, ele mostra aqui para mim. E aí, pessoal, preciso identificar cada um desses botões ou o valor deles, né, para a gente poder realizar aí as nossas operações e identificar o botão que a gente está clicando. Então, pessoal, como que a gente faz isso? A gente pode atribuir ao btn, né, um evento de clique. Então eu vou passar aqui, ó, um btn.add evento listener. E aí eu passo aqui como primeiro parâmetro um clique e passo aqui a minha arrowFunction, ok? Se eu vim aqui der um console.log em btn, ok? Que é aí os elementos, né, de cada um dos botões que eu estou percorrendo. E aí se eu vim aqui, ó, e clicar, ele retorna para mim o elemento que eu cliquei, ó. Se eu clicar aqui na divisão, ele retorna o elemento que eu tenho a divisão. E assim sucessivamente, ok? O que a gente vai fazer agora? Remover esse console.log daqui. Só que a gente precisa, né, na verdade, apresentar o valor desse botão, para a gente poder verificar qual é o botão que a gente está clicando, se é uma operação, se é um botão que vai fazer alguma coisa, ou se é apenas um botão referente àquele número, ok? Então, como que a gente faz isso, pessoal? A gente pode armazenar ele, né? Vamos dar um console.log aqui nele, primeiro, né? E depois a gente pega aqui o nosso btn.textContent, para a gente saber aí qual que é o conteúdo daquele, né? Qual que é o texto daquele determinado botão. Então, se eu clicar aqui, ó, em cima do 8, ó, ele passa o 8. Se eu clicar aqui no C, ele passa a letra C. E assim, ó, sucessivamente. Ok, pessoal? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Remover esse console.log, só que armazenar dentro de uma variável isso daqui, que é aí o texto do nosso botão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui mais uma const, chamada agora de btn. Na verdade, pessoal, a gente passou ali uma const, né? Na verdade, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai armazenar o key, né? A chave do botão, o valor do botão. Eu posso utilizar um value aqui, né? Então eu posso utilizar um value btn para descrever que isso aqui é o valor do botão, ok? E aí o que eu faço agora? Ou fica melhor utilizar aqui um btn value. E aí, pessoal, a gente pega o btn.textContent, armazenamos aí o valor do botão. Se eu vim aqui dar um console.log em btn value, você vai ver que a gente tem a mesma coisa. Cliquei aqui no fechamento dos parênteses e aí no nosso console a gente tem aqui o valor do botão que a gente está clicando, ok? Vamos remover esse console.log daqui. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa primeiro pegar ou esse botão, né, de deletar, a gente vai deletar caractere por caractere, ou a gente pode pegar esse daqui e limpar a nossa calculadora, para depois a gente realizar operações, né, o resultado da nossa operação com sinal de igual, ok? Como que a gente faz isso, pessoal? A gente utiliza uma condição, ou seja, quando o nosso btn value for igual, ou seja, eu estou pegando não só o valor do botão,
mas também eu estou pegando aí o tipo, né? Ou seja, a gente está pegando aí se ele é uma string. Então, se eu passar aqui a letra C, por exemplo, eu vou limpar. Então, vamos dar um console.log aqui e passar um clear, ok? E aí, se eu clicar aqui, ó, clear, ok? Se eu clicar aqui no del, ó, se eu clicar aqui no 0, não acontece nada. Então, primeiro a gente vai trabalhar aqui com um botão que vai limpar o nosso visor. Então, eu vou remover esse console.log daqui. E como que a gente faz para limpar esses dois campos? A gente atribui para ele uma string vazia. Então, a gente pega o input, pega o valor com a text content e atribui uma string vazia. Agora, quando eu clicar, ele vai limpar o meu visor de entrada, ok? Agora a gente limpa o de saída. Então eu venho aqui, ó, input, ponto, ok? Passo aqui, na verdade aqui é o output, né? Ponto text content e atribuo uma string vazia. E aí quando eu clicar aqui, ele limpa os dois, ok? E agora, pessoal, que a gente já removeu aqui tudo que estava preenchido no nosso visor, a gente vai utilizar o del para a gente poder apagar conteúdo por conteúdo, né? Ou seja, caractere por caractere no nosso visor de saída, ok? Então, novamente, a gente passa uma condição btn value para verificar se é o botão del, ok? Se for aí o botão del, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um cara que vai limpar caractere por caractere. Deixa eu salvar aqui para voltar. E aí a gente limpa apertando uma vez o 0, duas vezes o 1 e assim sucessivamente, ok? E aí, pessoal, a gente vai apagar o quê? O nosso visor de entrada, então input. O que a gente vai apagar? O texto dele, então text content. E aí, pessoal, ele vai ser igual ao quê? Como que a gente faz para apagar caractere por caractere? Primeiro, a gente precisa identificar de onde a gente vai apagar. Então eu passo aqui o input de novo, né, que é a nossa entrada, text content, e aí eu passo um cara aqui chamado de substr, para a gente cortar a string. Passo aqui como primeiro parâmetro a posição e passo aqui a posição final, ok? O final aí da nossa string, ok? Então comecei do 0, ok? E quero ir até o final. Então, o que eu tenho que passar aqui, pessoal? Uma string também, ou seja, como a gente vai apagar, não vai apagar da esquerda para a direita, a gente vai ter que pegar todos os caracteres dessa string e começar do final, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Por exemplo, ó, se eu fosse apagar da esquerda para a direita, eu passaria aqui o input.textcontent.length, né? Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos clicar aqui no nosso del, ó. Não vai acontecer nada, porque eu preciso informar para ele aqui, quando eu passei o length, qual é a posição que eu quero iniciar. Então eu tenho que passar aqui, por exemplo, a -1. E aí eu vou iniciar de trás para frente. Se eu passar aqui um del, ó, eu começo de trás para frente, ok? Então informa aqui qual é a posição, né? 0. E aqui, pessoal, que nem se eu vir aqui, ó, e passar a posição 1, o que vai acontecer, ó? Del, eu começo da esquerda, ó, para a direita. Como eu passei aqui a posição 0, né, eu vou apagar também do primeiro caractere. Só que como eu passei aqui um -1, eu estou invertendo. Por quê? Ele está me trazendo aqui, deixa eu salvar, que a quantidade de caracteres que eu tenho aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu passo o -1, eu quero a partir do quinto caractere, ok? Então eu começo da posição 0, inverte e eu começo lá a apagar do último caractere, ok? Então a gente tem também essa funcionalidade aqui já finalizada, ok? Se a gente vir aqui, limpar, né?
E aí, se eu vir aqui e salvar e ele voltar, eu posso apagar, ok? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos vir aqui agora e limpar o nosso visor de entrada, ok? E o nosso visor de saída, ele já vai vir aí com o número 0, ok? E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa utilizar aqui o sinal de igual para a gente realizar a operação. Só que quando a gente clicar em um outro valor, a gente jogar aqui para dentro do nosso visor de entrada. Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai vir aqui embaixo, ok? Criar mais uma condição e verificar se a nossa btn value foi clicada e se a gente clicou no sinal de igual, ok? Se a gente clicou no sinal de igual, a gente precisa realizar a soma de uma operação, ok? E para isso a gente vai utilizar aí uma função do JavaScript chamada de eval, que retorna para a gente uma operação quando a gente passa para ela uma string. A gente está trabalhando aqui com strings, então a gente consegue realizar uma operação utilizando essa função. E o que a gente vai fazer aqui então, pessoal? A gente vai pegar o valor, né, que foi digitado aqui e armazenar aqui dentro, ok? Então, a gente vai pegar o nosso output, que é o cara que vai receber, então, .textContent, igual, o que ele vai receber, pessoal? O que a gente passar lá no nosso input. Então, a gente tem que utilizar a eval e passar aqui o nosso input.textContent. E aí, quando a gente definir aqui uma operação e clicar no sinal de igual, ele vai realizar essa operação. Como a gente não tem nada, porque a gente ainda não atribuiu aqui os outros botões, se eu clicar no sinal de igual, ele vai limpar o 0 dali, ó, porque eu não tenho nada, ok? E aí, vamos passar um else aqui, ok? O que a gente vai fazer agora? Armazenar dentro do nosso visor de entrada os nossos valores aqui, ó, as nossas operações. Então, o que eu vou fazer aqui? Input, que é onde eu vou armazenar, .textContent, igual, e vou passar aqui os nossos botões. Então, vou passar um btn value, ok? Só que o que acontece? Quando eu preencher aqui, ó, ele reescreve o valor. E eu quero concatenar para me poder realizar uma operação com esses valores. Então eu passo aqui o operador de atribuição, ok? E aí, pessoal, se eu vim aqui e passar o 9 mais 9, eu tenho aqui 18, ok? Viu como que é simples? A gente utilizou a eval para armazenar no nosso visor de saída, output, ok? Passamos aqui o valor para dentro dela, que tem que ser uma string. Então, utilizamos aí o input.textContent, que é onde está armazenando a nossa entrada, que é o que a gente passou aqui no else, ó, ok? Utilizou um operador para concatenar, ok? Atribuímos aí a concatenação para a gente poder digitar valores em sequência. Então, limpei, ó. Só que a gente tem um erro, pessoal. Quando eu limpo aqui, ó, ele exibe para mim o C. Se eu passar um del, ele vai substituir pelo del. O que a gente faz para a gente parar isso? Aqui, na onde a gente vai limpar, né? Na onde a gente está limpando a nossa calculadora, a gente passa aqui um return, ok? E aí, ó, se a gente clicar agora, ó, a gente limpa, né? E não atribui o valor. Por quê? Ele vai parar aqui. Ok? Ele não vai deixar a gente continuar e novamente clicar aqui nesse botão, porque a gente está passando aqui, ó, ele aqui para dentro, ok? A gente está passando para dentro do nosso visor de entrada, né, o valor do botão que a gente está clicando, ok? E aí, no del aqui é a mesma coisa, ó. Eu preciso dar um return aqui, porque, ó, deixa eu vir aqui, passar um del, ó, ele passou lá para dentro. Então, quando eu passo um return, quando eu clico, ele vai simplesmente travar aqui, né? Não vai ter mais caracteres, e aí ele vai parar, e a gente não vai atribuir ele lá para dentro do visor de entrada, ó. Então, se eu clicar aqui, ele limpa, se eu clicar aqui, ele não passa nenhum valor lá para dentro, ok? E aí,
Com isso, a gente finaliza aqui essa parte. Então, se eu vim aqui passar um 124 mais 10, a gente tem aí um 134, ok? Se eu subtrair aqui 2, ele vai passar lá um 132, ok? E eu posso também utilizar aqui o C para limpar e utilizar o operador de atribuição. Por exemplo, se eu quero saber aí quanto que é 10% de um valor, eu consigo, né, ó, que nem se eu quero saber quanto que é 10% de 1000, eu multiplico, né, 1000 por, utilizando os parênteses, eu pego 10, ok? E divido por 100 e fecho os parênteses. Assim, eu sei que 10% de 100, de 1000, é R$100, ok? Feito isso, pessoal, vou limpar aqui, limpei tudo. Agora a gente precisa fazer aí para finalizar com chave de ouro, a gente precisa realizar um efeito aqui para nossa calculadora. Então, quando eu passo aqui o número 8, ó, ele está num valor, o tamanho da fonte aqui está nesse tamanho, né, que eu já determinei. Quando eu clicar aqui no sinal de igual, eu quero inverter. Eu quero que essa fonte fique no tamanho dessa, ok? E essa de baixo fique num tamanho maior, que é o tamanho dessa daqui. Para fazer isso, pessoal, a gente vai utilizar os keyframes, ok? Que faz com que a gente utilize aí, né, uma animação por quadros. Então, eu vou vir aqui no meu CSS, pode ser aqui acima do button, ok? E a gente vai utilizar os keyframes aí para criar esse deslocamento. Então, vou utilizar aqui @keyframes, ok? E vou passar aqui o nome, né? O nome que eu quero dar, né, para essa animação. Eu vou utilizar aqui a increase, né? Na verdade, eu posso utilizar aqui um nome para aumentar o botão e um nome para diminuir. Então eu vou passar aqui o increase, né? Ou pode ser aí increase mesmo. E aí, pessoal, eu vou abrir e fechar chaves e agora eu tenho que fazer aqui o meu deslocamento inicial, que vai ser de 0%. Então, quando ele estiver lá em 0%, a font size dele vai ter 18 pixels. Quando eu tiver finalizado aí, eu quero que a fonte dele, né, a minha animação, eu quero que a fonte dele tenha 28 pixels, tá? Então eu utilizo aí esse increase que vai aumentar a minha fonte. Então criei a minha primeira animação. Só que eu quero, né, quando eu passar aqui um 9 igual e aumentar esse daqui, eu quero que esse aqui diminua. Então eu tenho que vir aqui, né, pegar aqui @keyframes, ok? E passar aqui um decrease, ok? Passando aqui um decrease, eu passo que o meu deslocamento inicial de 0% inicia em 28 pixels, né? Quer dizer, font size, preciso passar a propriedade, 28 pixels. E aqui eu vou passar o deslocamento final com uma fonte menor. Então, font size e passo aqui um 18 pixels, ok? E assim a gente finaliza aqui o nosso CSS. O que a gente vai fazer agora? Quando a gente clicar no sinal de igual, o que vai acontecer? O nosso output vai ficar maior e o nosso input vai ficar menor. Então, passo 9 aqui, clico, ó, ele vai inverter o tamanho, ok? Como que a gente faz isso aqui, né? Depois que a gente pressionar o sinal de igual. A gente pega o nosso output, ponto, passa aqui para ele o style, ponto, e o animation, igual. E a gente passa aqui o nome, né, da nossa animação, que é a increase, ok? E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o tempo, que é de 0.4, S, e vou passar aqui um easy, tracinho in, tracinho out. E aí você já vai ver esse efeito. Se eu vim aqui pressionar o número 8, né?
ou o número 9, igual, ó, ele cresceu e voltou à sua forma original, ok? E aí, pessoal, depois disso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o inverso. A gente quer que esse daqui diminua e esse daqui aumente. E depois a gente faz o inverso, né? Então, a gente vai pegar o nosso input.style.animation, ok? E a gente passa aqui o decrease para a gente diminuir aí o visor, né? A fonte do visor de entrada. Passo aqui o 0.4s e passo o easy in tracinho out, ok? E aí, quando eu clicar aqui no número 9 e no sinal de igual, um diminui, né? E o outro aumenta, né? Ou seja, primeiro um aumenta, quer dizer, nessa mesma ordem. E aí, o que a gente vai fazer agora? Repare que quando a gente faz isso, ó, deixa eu vir aqui, salvar. Repare que quando a gente faz isso, ó, ele faz o efeito, mas ele volta ao estado original. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, né, e utilizar aqui um cara chamado de Animation Fill Mode. O que esse Animation Fill Mode vai fazer, pessoal? Ele vai pegar, né, e vai, a gente vai utilizar ele para ele finalizar aí a nossa animação e deixar no estado que a gente quer, né, que é o texto de cima menor e o texto de baixo maior. Então a gente vai pegar aqui e utilizar ele tanto da nossa input, ponto, ok? Style, ponto animation, ok? E vamos passar aqui um fill mode. E a gente passa aqui um forwards, ok? Esse forwards, ele significa para frente. Eu tenho backwards, que é para trás. Então, para frente, ele vai para frente e vai finalizar aí a nossa animação. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos passar um 9 igual, e aí, ó, ele deslocou. Por quê? A gente precisa passar também no nosso output.style.animation fill mode igual e passar aqui um forwards. Aqui é o wards. E aí, quando eu passo o número 9, igual, ó, ele cresce e aí ele fica, né? Ele não volta ao estado dele. Então esse fill mode aí é um modo de preenchimento de animação. Então ele preenche a animação para frente, como a gente utilizou o forwards, e aí ele finaliza a nossa animação lá do keyframes, deixando ele no estado que a gente definiu lá, que é o de 100%, ok? Vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos fazer o inverso também. Quando eu passar um 9 aqui, ó, ele aumenta aqui e diminui aqui. Como que a gente faz isso? É só a gente vir aqui, ó, copia tudo, Ctrl C e a gente cola aqui embaixo, ok? E aí, ó, se eu passar aqui um 9, igual, ó, ele já aumentou, né? Deixa eu vir aqui novamente, dar um Ctrl C, passar um 9 aqui, ó, ele fez, só que a gente tem um probleminha aqui, pessoal. O que está acontecendo aqui? A gente precisa alterar aqui, ó, o de cima vai inverter, né? Ó, então o output vai ser o decrease, ok? E o nosso input aqui, ó, vai crescer. Então a fonte vai ficar maior, a gente utiliza a animação que a gente passou aqui no nosso increase, ok? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos passar um 9 aqui, ó. Você já viu que quando a gente passa um 9, né, ele já está aplicando aqui para a gente, né, ó, passei um 9, deixa eu vir aqui passar um 9, ele aumentou, dei um igual, ele fez o inverso. Quando eu passo aqui um menos 9, o valor de cima sobe, quando eu passo igual, né, ele inverte. Vou passar aqui um C de novo, 1, 2, 3, mais 12, ok? Igual, ele inverteu, mais 1, ele inverteu de cima, quando eu dou um igual, ele inverte pro de baixo, ok? Se eu passar aqui um C, ele vai limpar, passei um 9, ele deu aqui o efeito
que a gente precisa fazer é zerar o efeito lá em cima, né? Então vamos pegar aqui esses dois caras, vamos dar um Ctrl C aqui e zerar aqui quando a gente clica no nosso Clear. Ó. Vamos passar aqui e vamos zerar os dois para quando a gente clicar aí no nosso Clear, a gente limpar o visor e também limpar o efeito que a gente atribuiu quando a gente clicou nos botões ou no sinal de igual, ok? Então vamos vir aqui, vamos passar um C, limpar 1, 2, 3, menos 2, igual a 121. Passei um Clear, ele volta aqui de novo, né? Passo um menos 3, igual, e aí ele inverte, ok? Se eu passar aqui o número 3, ele volta, passa o sinal de igual, ele inverte de novo, ok, pessoal? Então é isso, nessa aula a gente aprendeu aí como criar uma calculadora em JavaScript. Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.